Obi-Wan acabou. E eu tô aqui pra comentar sobre essa série e o último episódio. Fala galera que assiste o canal, Luiz na área, você fã de Obi-Wan, fã de Star Wars, não pode esquecer do likezão aqui, se inscreve no canal toda terça e quinta, vídeo da cultura pop em geral. Lembrando também, toda quarta a gente tá fazendo vídeo do episódio da semana de Miss Marvel. E hoje a gente tá aqui pra comentar sobre o sexto e último episódio de Obi-Wan, mas também comentar um pouco sobre a série no geral. E é claro, vai ter spoilers aqui sobre o sexto episódio e sobre a série. Se você não curte, tem outros vídeos aqui no canal, até mesmo falando de Obi-Wan, mas eles também têm spoilers dos episódios. Beleza! Mas simbora, vamos falar desse último episódio e da série como um todo também. Esse sexto episódio, ele chega a ser doce, porque ele te mostra o Obi-Wan que a gente tava esperando que mostrasse. Inclusive, ele faz referências a várias partes de toda a franquia Star Wars. Uma das minhas preferidas de ver nesse episódio foi quando o Obi-Wan ele faz a pose na luta contra o Darth Vader, que ele faz lá no episódio 2, se eu não me engano, que ele estica os dois dedos assim e puxa o sabre aqui. Enfim, eu curti muito ver essa referência. Na hora que eu olhei ele fazia a pose, eu falei: ele fez a pose! Ele fez a pose! Que lindo, cara! E nesse episódio a gente finalmente vê o Obi-Wan sendo Obi-Wan. Ele priorizando a fuga ali daquela espaçonave e pegando uma nave menor e indo para um planeta, acho que desabitado, para chamar a atenção do Vader e com isso deixar aquela nave maior, com todo o pessoal ali do caminho, os outros rebeldes e tudo mais escaparem. Inclusive a gente com certeza deve ver mais do Ruken, que é o líder ali, o cara que estava pilotando e consertando a nave ao mesmo tempo. A gente com certeza deve ver mais desse personagem. E também é legal ver a forma que o Darth Vader ignorou e botou o Grande Inquisidor no lugar dele. Que ele foi o mestre, mas não é melhor a gente seguir a espaçonave com a galera Ona que tá fugindo lá do caminho. Eles estão sendo aí uma pedra no sapato da gente há mó tempão, estão atrapalhando a gente. Ele fala: Obi-Wan tá lá, vamos no Obi-Wan. É claro. E é legal ver toda essa luta do Obi-Wan com o Darth Vader. As duas lutas, no caso. A primeira do Obi-Wan ainda se reafirmando, que o Darth Vader dá uma sovinha nele ali. Ver o Obi-Wan usando a força, mas não conseguindo usar tanto assim a força, de puxar a pedra e mesmo assim o Darth Vader segurar e empurrar a pedra para lá, e ainda assim o vencer e, como uma breve referência, ficar no terreno alto e soterrar o Obi-Wan nas pedras, e dá aquela sensação pro Vader de: eu venci, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. E depois ver o Obi-Wan segurando tudo e ainda assim conseguindo escapar daquilo, contemplando a Leia e o Luke em suas memórias, e isso dando mais força e motivação para o personagem escapar e ainda assim lutar novamente contra o Vader. Ele luta, agora é o Obi-Wan que dá uma sova no Vader, e que sova inclusive, já que ele luta com tamanha força e vontade e ainda assim agora ele fica mais forte ainda na força, como a gente pode ver naquele momento em que ele está jogando as pedras lá no Vader. Se antes ele estava fazendo muita força para derrubar uma pedra só, nesse momento ele está tão forte, tão mais conectado com a força, que ele tira várias pedras e arremessa no Vader e consegue assim, meio que, entre aspas, derrubar e atrapalhar o Vader. Eles continuam lutando, fazem até umas breves referências daquela batalha lá de treinamento que a gente viu no episódio anterior, no episódio 5, se eu não me engano foi no 5 ou foi no 4, seja da questão da posição que os dois lutavam, de um de costa pro outro, enfim. Eles fazem ali algumas breves referências e o Obi-Wan vence dessa vez. Ele quebra ali os controles do meio da armadura do Vader, ele corta metade do capacete do Vader, assim como a Ahsoka também corta. Pode ou não ser uma breve referência também àqueles leves machucados que lá no episódio 6 a gente vê, no caso do episódio 6, o filme episódio 6, a gente vê na cabeça do Vader. Cara, é muito legal a dicotomia que eles fazem nesse momento do episódio, já que a gente vê, assim como foi em Clone Wars, é uma clara referência a Clone Wars inclusive, o Vader e o Anakin falando ao mesmo tempo, e quando o Anakin fala, a luz azul do sabre do Obi-Wan fica um pouco mais forte e ilumina o rosto dele, mas quando o Vader fala, o sabre vermelho no caso, desculpa, do Darth Vader, ele brilha mais e cobre mais o rosto dele. Dá pra gente ver um pouco do Hayden Christensen por trás da máscara lá quebrada e tudo mais, assim como ele tá bem ferido lá depois do episódio 6, no caso não o Hayden Christensen, mas o Vader. E é bem legal ver esse diálogo dos dois, cara, e também várias referências
a própria continuação de Star Wars, a questão de Ben Kenobi e tudo mais. E uma frase, inclusive, que o Obi-Wan conta pra Leia, quando ela pergunta a respeito do pai e do Vader. Que ela fala que, ele fala, no caso, pra Leia, que o Vader matou o pai dela, matou o Anakin. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso é uma fala do próprio Vader, já que o Anakin fala que o Darth Vader não foi uma falha do Obi-Wan, mas o Vader matou o Anakin. E a gente sabe que, na verdade, o Vader não conseguiu matar, pelo menos não totalmente, o Anakin, já que a maior batalha de todas da vida de Darth Vader não é contra o Obi-Wan, não é contra o Yoda, não é contra nenhum outro Jedi. Na verdade é contra um outro Jedi, mas contra o próprio Anakin. Bom, já que a gente vê isso nos 3 episódios seguintes, no caso dos filmes, o 4, o 5 e o 6. O Retorno de Jedi, inclusive, é o mais forte de todos. No caso dessa referência, a luta de Anakin e Darth Vader, tá? Tô falando que o filme é o melhor de todos, não. Eu tenho ali o meu preferido, mas cada um gosta do seu, cada um tem o seu preferido. Obi-Wan se despede do amigo Anakin e também se despede do Darth, assim como ele fala lá no filme 4. Ele não chama o Vader de Vader, ele chama o Vader de Darth. Em contrapartida, enquanto a gente vê o Obi-Wan e o Vader lutando, a gente vê também a Reva lá em Tatooine atrás do Luke. E vê os tios Owen e Burko, eu acho. Não sei pronunciar o nome dela direito, não lembro como é que se fala. Tenho mais o Owen na cabeça. Mas eles defendendo o Luke e o menino e fazendo ele fugir, não vendo o sabre da Grande Inquisidora. Da Inquisidora, no caso, que a Grande Inquisidora ela já foi. É mesmo, é? A gente vê a força do Owen e da sua esposa, que eu não vou tentar pronunciar o nome dela de novo, por defender o seu sobrinho, que no caso é basicamente um filho. Isso a gente meio que dá pra entender, já que o planeta de Tatooine é cheio de inimigos, é cheio de coisas ali que podem causar algum tipo de dano, ou à família, ou ao filho, enfim. Então dá pra ver que eles sabem se defender, eles têm força e se defendem da Reva, a terceira irmã. Inclusive, muitas das vezes, ele bate ali onde estava ferido, onde o Vader feriu a terceira irmã. Que, cara, eu vi algumas críticas a respeito disso, que, poxa, como é que ela tá andando se o Grande Inquisidor demorou 3 episódios pra aparecer? Eu acho que essa questão do Grande Inquisidor, ele tava mais escondido do que incapacitado, entende? Fazia parte do plano do Vader esconder o Grande Inquisidor da terceira irmã, e não porque ele estava ferido tão forte para não aparecer durante os episódios que ele ficou de fora. Ela ainda queria concluir o seu plano de vingança, ferindo o Luke, como o Anakin, o Darth Vader, feriu ela. De certa forma, ela vai atrás do Luke, consegue correr atrás dele. Quando ele desmaia ali naquelas montanhas de pedra, ela liga o seu sabre, por isso que, novamente, ele não vê o sabre dela em nenhum momento. Ele acha, no caso, depois que acorda, que eram só os inimigos dali do planeta mesmo. Isso faz referência, claro, a um dos episódios, se não me engano, 4, onde o Luke olha o pôr dos sóis lá de Tatooine e fica contemplando de que eu não tenho nenhuma aventura, eu quero me aventurar durante a galáxia, o espaço e tudo mais. Já que ele não conhecia essa questão ali do sabre de luz da terceira irmã e tudo mais. Quando ela ia concluir parte do seu plano, no caso que era matar o Luke, ela se defronta com a realidade dela, que era o Anakin destruindo os Younglings, matando os Younglings, e ela presenciando aquilo tudo, e essa memória veio na cabeça dela enquanto ela estava ali de frente pro Luke. Ela tem pena dele, misericórdia, e, enfim, salva o Luke dela mesma. Ela pega o Luke no colo, devolve ela pro tio Owen, o Owen e a mulher dele saem, voltam pro acampamento deles, e ela se encontra com Obi-Wan. Ela tem um diálogo ali com ele, destacando todos esses pontos, ela perguntando se tornou o Vader ou como ele, e ele fala que dá todo aquele diálogo de redenção e tudo mais, que ela que vai decidir o futuro dela e tal. Inclusive, possivelmente veremos muito mais ela nas próximas séries e filmes de Star Wars. Aqui agora ela deve ir pro lado da luz e ajudar os Jedi, enfim, a construir os rebeldes e vencer o Império. Ela deve aparecer muito mais. Eu achei sinceramente que ela ia morrer, eu não achava que ela ia ter o seu caminho de redenção, eu achava que o Vader ia matar ela, ou até mesmo o próprio Obi-Wan, mas eu gostei de ver ela tendo o seu caminho ali de redenção e tudo mais. Eu também. E no final do episódio a gente tem a famosa frase do Obi-Wan, "Hello there". Isso quando ele encontra o Luke
pela primeira vez, quando o Owen deixa ele se apresentar ao garoto. Inclusive dá aquela espaçonavezinha de presente pra ele que a gente vê lá no episódio 4. Eles se apresentam e tudo mais, o Obi-Wan já vai pro deserto, muito mais entendendo quem ele é, e não mais decepcionado com a questão do Jedi, mas entendendo quem ele é e indo para um caminho mais perto da força, já que ele tinha se distanciado. Inclusive, nesse final, ele encontra o Qui-Gon Jinn, o seu mestre. Qui-Gon que vira um fantasma da força, que inclusive ele deve ensinar o Obi-Wan a também virar um fantasma da força, já que a gente vê isso lá depois do episódio 4, que é quando ele morre pro Darth Vader. E a série poderia ser melhor no quesito geral, o roteiro poderia ter sido um pouco mais lapidado, mas eu curti bastante Obi-Wan e também do jeito que ela terminou. Eu curti ver o Obi-Wan se reencontrando como Obi-Wan e também reencontrando o seu mestre, Qui-Gon Jinn, e ver um pouco mais desse relacionamento Anakin Vader com Obi-Wan, que a gente com certeza viu nos próximos episódios, questão de Clone Wars e episódio 4 só no caso, de Star Wars. E você? O que você achou dessa série? O que você achou do 6º episódio? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, não esquece do like, se inscreve no canal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, até a próxima, tchau e que a força esteja com você.